Olá, boa tarde. Nós voltamos aqui com o nosso curso de História Universal, ou Toda História Universal. E hoje, nesse segundo vídeo, eu quero conversar com vocês sobre dois povos. Os caldeus, ou o Neo-Império Babilônico, muito famoso pela pessoa de Nabucodonosor. E o outro, que eu gostaria de falar também, é sobre o Antigo Egito, ou o Antigo Império Egípcio. Vamos começar? Esse é o canal Força Educação. Se você é novo por aqui, já deixa o joinha, se puder se inscreva. Sobre os caldeus, o que é importante lembrarmos? Eles vão se denominar os novos ou a nova Babilônia e vão refundar a capital Babel. Lembrando que os amoritas foram os primeiros babilônicos, e sobre o reino do imperador Hammurabi, eles atingiram o máximo do seu esplendor e sumiram da face da terra sem deixar vestígios. E hoje arqueólogos ainda buscam entender o que terá acontecido com esse povo que desapareceu. E não se sabe se foi um cataclismo natural ou se um outro povo guerreiro os invadiu. O certo é que não se tem notícias arqueológicas da sua existência, ou melhor, o seu desaparecimento. Da existência tem. Os neobabilônicos, eles tiveram como uma forte característica o expansionismo militar. E eles vão por toda parte do crescente fértil tentando dominar os outros povos, numa unificação política e também religiosa. Pode parecer estranho, mas nesse período da história, na pré-história, como é conhecida, ou melhor, história antiga, antiguidade histórica, nós já estamos falando da escrita, o que acontece é que o poder político estava muito associado ao poder religioso. Esses líderes, esses reis de que nós comentamos, eles também eram os principais sacerdotes do seu povo. E eles tentavam transmitir como forma de manter o povo unido a sua religiosidade. Pode parecer estranho, mas essa era a forma mais segura de manter os territórios dominados. Eu vou falar para vocês melhor sobre isso quando eu falar da Idade Média e do surgimento dos reis merovingios, até redundar na conhecida nação francesa. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Para que vocês entendam que neste momento duas coisas predominavam sobre todos os outros aspectos do Estado que nós temos hoje. Se hoje, desde a formação dos Estados Nacionais, desde o início da era moderna, o mais importante para a manutenção de um povo é a economia, na antiguidade não. Na antiguidade, o mais importante para manter o povo era unificar esse povo através do mesmo credo, na mesma fé religiosa. Então, as primeiras guerras são guerras, prioritariamente, guerras de imposição político-religiosas, em que o povo vencedor não somente impunha o governo, mas impunha também a sua fé. E os caldeus foram fantásticos nisso. Eles vão impor sua fé aos demais povos. Primeiro com Nabopolassar, que era rei e também era sacerdote. E depois, principalmente, com seu filho, o famoso Nabucodonosor, de que também fala a Bíblia nos livros de Daniel, Crônicas dos Reis e até em outros esparsos livros. Também quando a gente vai lendo um pouco da história de Elias e ver que ele era perseguido por uma das mulheres, ou a primeira mulher de Nabucodonosor, Jezebel. Então a família real tinha poder demais, e o seu poder estava calcado na religiosidade. A religiosidade dos caldeus, ou neobabilônios, era muito interessante porque, além de politeísta, antropomórfica, ou seja, de caráter em que os seus deuses teriam as formas humanas, eles também exigiam rituais, tanto de sangue quanto de sexo. Rituais orgiásticos. E nesses rituais não era incomum que os
seus convivas, os convidados, fossem mortos na celebração ao Deus que estava sendo cultuado. Cada região tinha um Deus que predominava, cada Deus que predominava tinha, de certa forma, um Deus maior que era ligado à figura do próprio rei. O rei era descendente dessa figura e, portanto, o rei tinha não somente poderes materiais, físicos, mas também transcendentais. Então, mexer com um rei era muito perigoso. Simbolizava que você teria uma morte terrível e que o seu espírito também seria destruído. Nabucodonosor vai levar isso a um extremo. Ele vai ter entre os seus corpo de funcionários um corpo de sacerdotes e de mágicos e místicos que faziam diversas previsões. A Neobabilônia, ou o Segundo Império Babilônico dos Caldeus, é muito famosa pelos descobrimentos astronômicos e também astrológicos. Os neobabilônicos, eles vão se desenvolver muito na arquitetura, obviamente também na matemática, principalmente na geometria, na trigonometria, e vão deixar impressos na história exemplos de conquistas que eles vão realizar e também de construções arquitetônicas muito bonitas. Esse povo será derrotado, vencido pelos medos, que pouca gente lembra, mas na verdade são os persas. Existiam dois povos que eram próximos, medos e persas, e os persas acabam dominando os medos, mas na verdade o rei mais famoso dos medos, dos persas, é de origem medo, que foi Ciro. Mas hoje eu não vou falar disso, né? Nós vamos falar mais sobre a Pérsia, especificamente. Vou falar, obviamente, quando eu estiver tratando do grande combate dos 300, ali da região do Peloponeso, quando eu falar dos 300 de Esparta, que vão deter por quase uma semana mais de 20 mil homens do exército de Xerxes, uma batalha icônica e que também é fictícia. Tem uma parte real, tem uma parte fictícia, e a gente vai tratar sobre isso. Mas o importante dos caldeus é você lembrar da religiosidade e de como eles eram expansionistas. Eles vão manter a mesma linha do Império Assírio. Eles vão sair do Crescente Fértil. Eles vão dominar regiões para além do Crescente Fértil e vão, obviamente, rivalizar com outros impérios que estão surgindo. E vai ser justamente na luta contra esse império que vai chegar ao fim os caldeus. O principal rei, Nabucodonosor II. Por que segundo, Paulo? Porque o primeiro foi o avô dele. E uma coisa importante é essa história dá origem à ficção, por exemplo, do primeiro lobisomem ou do segundo lobisomem. Primeiro lobisomem porque na história bíblica Nabucodonosor se transforma num animal cheio de pelos e tal, e começa até a pastar com outros animais. Por que eu falo que às vezes é considerado o segundo lobisomem? Porque também tem uma história na Grécia que fala de um rei que era, obviamente, descendente de Zeus e ofereceu para Zeus comer carne humana. E o principal pecado que existia para um deus era se alimentar de restos mortais de seres humanos. E por isso ele foi condenado a se transformar num homem híbrido, meio fera, meio homem. Então é importante você saber dessas coisas, porque às vezes o Enem traz um trechinho de algo assim curioso, chama a sua atenção na hora. Poxa, eu nunca ouvi falar disso. Como é que isso vai me ajudar a responder a questão? Tá legal? Nabucodonosor é aquele famoso personagem da história, de duas histórias bíblicas muito importantes. Primeiro, a história bíblica de Elias, que faz descer o fogo do céu e mata vários sacerdotes de Nabucodonosor e depois é ameaçado de morte por Jezebel. Hoje isso acontece aqui no Brasil toda hora. Basta você dizer que é a favor do retorno do presidente Lula, aí o pessoal que é a favor do presidente Bolsonaro vai dizer que vai matar você. Se você disser que é a favor das políticas do presidente Bolsonaro, o pessoal que é a favor das políticas do presidente Lula vão dizer que vão matar você.
Foi isso que Jezebel fez. Quando ele matou esses sacerdotes e afrontou o poder político-religioso de Nabucodonosor, ela mandou matá-lo. Naquela época você não podia ir numa delegacia e prestar queixa, infelizmente. E ele ficou escondido até que um anjo o fez sair do seu esconderijo. Uma outra história importante, a história de Daniel na cova dos leões. Daniel e outros 3 judeus foram condenados a serem jogados vivos para um espetáculo público contra os leões. Paulo, isso aí é um exemplo do que acontecia dos gladiadores lá em Roma. Não, pessoal, isso acontecia muito antes de Roma. Roma só deu o nome famoso, Panem et Circenses, mas isso era muito famoso. Na Antiguidade Clássica era muito comum você pegar animais violentos e colocar com seres humanos para brigar, para divertir o povo. O povo achava lindo. Se vocês tiverem curiosidade, por favor, leiam o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. É Michel Foucault, mas em francês a pronúncia é Michel, porque o L vibra. E nesse livro vai falar do espetáculo da punição dos criminosos. E como os judeus se recusaram a adorarem de joelhos a estátua de ouro de Nabucodonosor, ele os condenou a serem jogados para espetáculo público numa arena com leões. E eles não foram devorados por esses leões. Então, fica aí a dica. Agora a gente vai falar do Egito Antigo. Eu estou falando de civilizações antigas que não dá para determinar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Por quê, Paulo? Porque os vestígios arqueológicos às vezes vão mudando as datas. Novas descobertas mudam as datas possíveis do nascimento desse povo, da origem desse povo. O Egito Antigo se formou entre 6.000 e 4.000 anos antes de Cristo. As primeiras pessoas começaram a ocupar as margens do rio Nilo por essa época. E no começo viveram algo que ficou famoso porque representa o primeiro coletivismo ou a primeira sociedade igualitária e comunitária de que se tem notícia, em que as pessoas eram unidas apenas a um pater. Pater do grego, que seria pai. E esse pater reuniria famílias grandes, tribos grandes, né, de mais de 20, mais de 30 pessoas, até 40, às vezes em alguns casos um pouco mais. E esses pais começaram a reunir um certo poder sobre a sua pessoa, criando assim os famosos nomos. Nomos do latim quer dizer lei. E eles eram os nomarcas, aqueles que criavam as leis nesses lugares. Da reunião desses nomos, entre 3.500 e 3.200, surgiram 2 reinos. Esses 2 reinos vão ser o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto, localizado na parte da maior vazante do rio Nilo, né? A parte mais nordeste da África, e a parte do sul seria o Baixo. Houve uma grande luta entre esses 2 reinos, uma briga expansionista e unificadora, para saber quem dominaria o império formado às margens do rio Nilo. Não confundam. O rio Nilo é o segundo maior rio do mundo. Em extensão territorial, perde para o rio Amazonas, mas isso só foi descoberto no século XX. E nós estamos falando de 3.200 anos, 3.500, 3.200 anos antes da vinda do Salvador Jesus Cristo. Os reinos não eram grandes, eles eram extensos. O que quer dizer isso? O pessoal só vivia nas margens do rio, porque só dava para viver ali. As margens do rio passava, às vezes eram mais caudalosos. O rio às vezes tinha uma vazante maior. E quando essa vazante era maior, quando o rio secava, era hora de plantar, todo mundo tinha que correr e plantar para colher antes da nova vazante, antes da nova cheia do rio. Um rei, cujo nome era Menés, vai entrar para a história por ser o primeiro rei do Egito unificado. E ele vai ser também o primeiro a utilizar o título de faraó. Por que faraó? Porque
entra aquela característicazinha que eu acabei de explicar. Ele era um rei, mas ele era também um Deus. Deus, sim. O título de Faraó consistia não só em você ser um ser humano comum, mas ser descendente diretamente de Deus e influenciar diretamente na cheia ou na seca do rio Nilo. Então, se você é um faraó e alguém te aborrece, você pode fazer o volume de água aumentar tanto que não dê para plantar. Ou então o volume de água ser tão pouco que as margens não fiquem tão boas para a colheita. Tudo isso era atribuído ao poder do faraó, que era descendente de Amon-Ra, o deus Sol, e era a reencarnação do deus Falcão, Horus. E aí nós entramos num grande debate. Por que alguém iria querer ser um deus? Porque era uma forma de unificar o reino. Primeiro, unificar a língua. Lembre-se que, apesar de ser um povo com origem semelhante, eles tinham língua, costumes, práticas que não eram tão comuns, eram aproximadas. Então vai ser a primeira tarefa do rei, unificar o reino. Segunda tarefa, pegar os nomarcas, esses antigos chefes de tribos, e transformá-los em funcionários públicos, pessoas que obedeciam às ordens do rei. Cooptá-los para a sua vontade, para o exercício daquilo que ele queria. Os que ele não conseguia, ele mandava matar. Os que ele conseguia, ele premiava com comida, pois na época não existia o dinheiro como nós conhecemos hoje. Existia era ouro. Mas nós vamos falar depois. Esse período vai inaugurar o período do Antigo Império, né? Que é o primeiro período da história do Egito Antigo. O Antigo Império vai ser conhecido primeiramente pela unificação de pesos, medidas, tributos. Paulo, o que é pesos e medidas? Num reino todo vão se adotar as mesmas práticas. Por exemplo, nós adotamos no Brasil como peso, medida de peso, o quilo. Lá eles iam adotar a mesma medida, uma mesma medida para todo o território. Outra coisa, tributos. Cada região ia ter que pagar impostos ao rei, porque todas as terras pertenciam ao rei, porque ele era uma divindade e ele era o senhor do Nilo. Se não pagasse, ele destruía aquele povo, ou ele simplesmente fazia o rio não jorrar água. Incrível, né? Muito maravilhoso você ter esse poder, embora que sabidamente saibamos que não era verdadeiro, mas as pessoas, algumas acreditavam. Segundo, enfraquecer o poder dos sacerdotes. Se eu sou o Deus encarnado, eu sou o faraó, a título de exemplo, e existe alguém ali que é um sacerdote de um outro Deus, eu vou lá e digo: ei, meu filho, pode parar com isso aí, preste culto a mim, e não a esse outro Deus. Então os templos foram voltados para o faraó e as pessoas passam a gostar mais do faraó. É mais ou menos o que faz hoje a mídia. A grande mídia, quando elas têm um representante político que elas gostam mais, elas enaltecem as ações. Quando tem um representante político que elas não gostam, elas passam a criticar odiernamente, todos os dias. Não quer dizer que a pessoa é boa ou má, quer dizer que para a grande mídia ele não está sendo bom. E isso influencia demais. Outra coisa que ele vai fazer, vai unificar a escrita hieroglífica. Antigamente vocês lembram que eu falei para vocês da escrita cuneiforme, dos semitas, dos sumérios. E no Egito vai ser uma outra modalidade de escrita, mas não quer dizer que de início os egípcios já usassem ela. Muitos usavam ainda a pictografia, aqueles desenhos para simbolizar o que eles desejavam. Então vai haver essa unificação religiosa, administrativa, porque só vai ter um rei, e também militar. O exército do Nilo é o exército do rei. Não existe mais exército do nomarca. Outra vantagem para o seu governo: o rei vai começar a promover grandes obras de irrigação que vão permitir que as margens do rio elas aumentem bastante. Vai ser usado novamente aquilo que eu expliquei na primeira aula, o modo de produção asiática, em que a população inteira, durante um período do ano, tem que trabalhar
para o rei. Plantar e colher para o rei, para o faraó. Só que esse período, que vai ser muito longo, começa em 3.200 e vai até mais ou menos 2.300, 2.200 a.C., vai acabar porque o faraó começa a editar umas leis meio loucas. Como, por exemplo, o faraó só pode casar com pessoas da família. E isso significaria que o faraó teria que casar sempre com suas primas. Porque o faraó ele teria várias mulheres. E em algumas situações, o rio Nilo não vai ser tão vantajoso, vão ter períodos de seca muito forte. E nesses períodos, o rei não vai sofrer muito. As pessoas vão passar fome. E quando a fome bate, o povo se desespera. Então o pessoal vai se recusar a pagar tributos e o faraó vai cobrar mais tributos para manter os celeiros cheios. Isso era uma forma de demonstrar poder e dele manter a família alimentada. Só que quando vem a fome, também vem a peste, vem a doença, e muitos faraós tiveram poucos familiares. Resultado, alguns faraós casaram com pessoas da própria árvore genealógica, diretamente, com irmãs, com tias, com sobrinhas, e isso envergonhava muito ao Egito, porque era uma das proibições, ninguém podia casar com seus parentes tão próximos. Como é que o faraó estava fazendo isso? A justificativa não colou que era porque ele era um deus. Então, nesses momentos, a fragilidade levada já pela fome, pela praga, pela doença, iria ser fortificada ainda pela quebra dos tabus do próprio faraó. É o período em que os nomarcas ressurgem. Aqueles chefes de territórios políticos vão ressurgir questionando o poder do faraó. Esse período dura mais ou menos uns 200 anos. De conflitos intensos, resistindo a faraó e tudo, até que vem o Médio Império. No Médio Império, por exemplo, vão acontecer coisas fantásticas. Primeiro, o Egito vai começar umas guerras expansionistas. Quando você tem problema dentro do seu país, arruma uma guerra para arrumar um culpado. Essa história é bem antiga, eu estou falando de 5.000 anos atrás, pelo menos, mas poderia ser, por exemplo, de 100 anos atrás, 80 anos atrás, 90 anos atrás. Por que eu estou falando de 80, 90, 100 anos? Eu estou falando da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e do período entre elas. Foi isso que os governantes criaram. Para a Primeira Guerra Mundial, os problemas que existiam na Itália recém-unificada, na Alemanha recém-unificada, não eram dos italianos e dos alemães. O problema era dos outros povos que proibiam eles de crescerem, de se desenvolverem, de enriquecerem. Então a solução era fazer guerra, porque o inimigo não estava dentro de casa, mas estava fora de casa. No período que veio da crise de 1929, que veio a fome, que veio muitos problemas com a quebra da Bolsa de Nova York, vai acontecer a mesma coisa. O problema não é nosso, o problema é de fora. E vai fazer surgir personalidades fortíssimas e bastante condenáveis, como a de Adolf Hitler e Benito Mussolini, chegarem ao poder. Por quê? Porque eles vão ser profetas do caos, dizendo, tá vendo? A gente disse que tudo ia dar errado. E a culpa são dos estrangeiros. A culpa são dos povos que vocês permitiram que viessem aqui para o nosso território para nos roubar, nos pilhar. Os acordos que foram feitos da Primeira Guerra Mundial nos ofendem, nos humilham. E aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa foi usado no Egito. Para reunificar o Egito, Amenhotep vai dizer a mesma coisa. O problema não é que nós estamos brigando aqui entre nós, viu? Não é a guerra civil que está acontecendo no Egito. São povos estrangeiros que estão entrando no Egito e estão influenciando o povo contra nós. Precisamos atacar os povos estrangeiros para restabelecer a unidade egípcia. E o Médio Império vai ter uma característica, o expansionismo. Então, além do próprio Egito, da pacificação do Egito, uma maneira de pacificar vai ser atacar e destruir outros povos. É nesse momento que vão ser atacados os núbios, ou a Núbia, um território riquíssimo em ouro. E quando o Egito tiver acesso a essa riqueza em ouro, e também a mais margens ali da África,
o Egito vai se tornar uma potência comercial. Como se torna uma potência comercial, mais gente fica feliz porque tem mais condições de vida, melhores condições de vida faz o povo mais feliz, acaba com as revoltas, e aí o poder de Faraó aumenta muito. Foi isso que aconteceu. E eu estou falando para vocês um período longo, gente. Estou falando entre 2100 a.C. até 1760, 1780 a.C. Esse período foi marcado por essas histórias. E aí é onde vem uma grave crise novamente. A invasão dos Ixos, povo de origem hitita. Eu tinha falado no primeiro vídeo, quando eu cito que a Bíblia explica um pouco isso, que é quando os hebreus migram para o Egito. Só que a Bíblia não diz que não foram só os hebreus, mas vários povos de origem semitas, vários povos que viviam ali às margens da Mesopotâmia, dos rios Tigres e Eufrates. Era uma grande seca e eles vão atrás de onde tem água. O rio Nilo tinha água. Por mais que não fosse mais caudaloso como anteriormente tinha sido, como outrora, mas ele ainda era muito abastecido de água para alimentar as pessoas. E quando há uma grande migração de pessoas, há uma grande pobreza e desorganização do Estado. No meio desses povos vão vir também guerreiros para dominar o norte do Egito. Acaba-se aí o Médio Império. Esse período dura mais ou menos uns 200 a 400 anos, em que o imperador do Egito, o faraó, domina somente uma parte, ele não domina todo o Egito. A parte mais ao norte, a parte mais rica, da maior vazante de água, é dominada por povos estrangeiros. É incrível porque na história conta que o povo judeu foi escravo no Egito por 400 anos. Chegaram pacificamente com José e depois ficaram como escravos. Essa alegoria explica a história verdadeira. O que acontece? Vão surgir novos reis no Egito, que vão aprender com os Ixos a usarem armas de metal. Vocês lembram que eu falei na primeira aula que os assírios fizeram um grande império armados com armas cunhadas a ferro, que despedaçavam as armas produzidas com pedras e também com madeiras. Os egípcios vão aprender com eles, com o povo que invadiu o norte, e depois irão expulsá-los. E nessa época vai surgir uma personagem, um rei fantástico, o famoso Osimandias. Paulo nunca ouvi falar, não sabia nem que existia. É porque eu estou citando o nome dele, mas ele é mais conhecido pelo título Ramsés II. Ramsés II é, para muitos, o maior rei do Egito, até porque ele vai dominar o Egito por mais de 60 anos como faraó e vai unificar todo o Egito através da força. Ele é um dos reis que irá inaugurar, né? Na verdade é o pai dele que inaugura o novo império, que vai de 1560 até 715, quando o Egito é dominado pelos persas, por Alexandre, né, Magno. Na época já tinha um acordo com os persas, era casado com a rainha persa. Mas antes da gente dar esse spoiler, vamos concluir que a aula está grande. O que acontece? O novo império começa com a militarização do próprio Egito. E essa militarização vai permitir que, por exemplo, sob as ordens de Ramsés II, os egípcios façam o primeiro périplo africano da história. Paulo, não sei o que é périplo, nunca nem ouvi falar. Périplo quer dizer que você faz uma viagem de navio margeando a costa da África. Eles vão sair do Nordeste e vão por toda a costa, por todo o limite de água da África, até voltar para o mesmo porto. Isso é muito importante porque só vai ser repetido essa ação lá em 1460, sobre as ordenações do príncipe infante Henrique Afonso, ou Dom Henrique de Portugal, que vai permitir novamente as grandes navegações e vão originar, por exemplo, a colonização do continente americano, o continente da onde nós falamos desse vídeo.
Então é muito importante saber disso. Os primeiros a fazerem esse movimento de passarem pelo Cabo das Tormentas não foram os portugueses ou os espanhóis com as grandes navegações. Foram os egípcios, sob as ordenações de Ramsés II. Outra coisa importante, as guerras expansionistas vão fazer o Egito ter o seu maior tamanho. O Egito vai ficar tão grande que ele vai sair do continente africano e vai chegar, por exemplo, ao Oriente Médio. É incrível isso. É o primeiro império do mundo que sai do seu continente. Vai ser o Império Egípcio. Depois vamos ter outros. Eu vou falar para vocês aqui em toda a história. Mas esse é o primeiro. E outra coisa importante. O Egito, durante o Novo Império, ele vai trombar, ele vai bater de frente com vários impérios nascentes. Os persas, o Império Romano, o Império de Alexandre, o Grande da Macedônia. Tudo isso vai fazer mostrar que estava surgindo um novo referencial no mundo. O referencial econômico. Antes, as guerras eram por política. Unificar o território e mostrar que tinha um único imperador. Agora, as guerras vão ser também para estabelecer quem tem os maiores meios de desenvolver a sua nação, o seu povo. Sobre as características de todo o Egito e toda a história do Egito. Primeiro, a construção das pirâmides. Para a sua prova de Enem, é importante dizer: as grandes pirâmides do Egito começaram a ser construídas no antigo império. Ou seja, logo de início, nós estamos falando mais ou menos de 3.000 a 2.700 anos antes de Cristo, já se tinha várias pirâmides como câmaras mortuárias, como tumbas de faraós e de nobres. E nesses locais, além de ter a tumba, tinha também o processo de mumificação, que foi sendo aperfeiçoado. Paulo, se caísse na minha prova do Enem, é só o Egito que faz mumificação? Não. Na antiga história se tem notícia que esse processo de mumificação era diferente, mas ele existia, por exemplo, em povos como os chineses, indianos e mesmo japoneses. Mas o processo egípcio é o mais refinado e vai sendo refinado através dos tempos. Como funcionava? Se retirava todas as vísceras ou tripas do morto. Intestino delgado, intestino grosso, fígado, rim, baço, pulmões, tirava tudo. Passava-se dias com esse material sendo tirado tudo de dentro, todos os restos de alimentos, tudo. Lavado com flores, com algumas químicas, para que fosse bem limpo. E depois era completamente seco e reintroduzido no morto. Paulo, eles faziam um monte de corte, né? Tinha muita costura. Não. O processo de mumificação é incrível porque ele não produzia cortes. Se colocava um ferro como um anzol e se puxava de dentro do morto. Era uma coisa fantástica. Sobre as pirâmides, até hoje, tem várias hipóteses. Uma das hipóteses que ficou muito famosa no mundo na década de 70, 80, foi a de Eric von Däniken, o ex-goleiro britânico que passou a ser ufólogo. Né? Ele diz que vê alienígenas, essas coisas, diz que até já sofreu uma abdução. O que ele diz? Ele diz que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. Tem uma corrente que diz que as pirâmides foram construídas com a tecnologia da Atlântida. O certo, a pirâmide foi construída hoje, em 2020. O que está sendo considerado para o Enem? As pirâmides foram construídas por cerca de 20 até 50 mil pessoas, trabalhando em turnos ininterruptos de 14 horas por dia. E a maior pirâmide é a de Quéops, foi construída no governo do imperador Khufu, que na verdade era também conhecido como imperador Quéops. Além dele, tem a do filho deles, Khafre, depois Miquerinos. Essas pirâmides, elas estão numa posição geográfica que elas descrevem exatamente uma linha perfeita. Tá bom? É muito interessante isso e formaria se você traçasse no ar, seria um ponto cardeal da Terra.
coincidência? Não sei. O que acontece? As pirâmides eram câmaras mortuárias, eram enterrados os faraós mumificados lá dentro, eles começavam a construir quando estavam vivos ainda. Parte do seu ouro era enterrada com ele. E o arquiteto da construção era morto e enterrado com o faraó também. Se ele não morresse durante a construção, ele ia morrer, porque ele ia ser colocado numa câmara daquela. Por que isso? Porque não poderia sair o segredo para outras pessoas chegarem lá. Se você gostou dessa aula gigantesca, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.